Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? É sempre uma alegria muito grande quando a gente é convidado para trazer uma mensagem, trazer uma palavra, porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós apenas compartilhamos aquilo que o Senhor vem trabalhando no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre resposta de gratidão. Uma resposta de gratidão. Eu li esse texto de Lucas 7, de 36 a 48. E depois que eu li, eu comecei a olhar para ele, e comecei a rir, e comecei a imaginar essa cena tão especial. Um encontro onde Jesus ele mostra exatamente alguém que conseguiu responder com gratidão. Abra então em Lucas 7, do 36 ao 48. Lucas 7, versículo 36 ao versículo 48. Ainda ouço o barulho das folhinhas. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou-o atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Pai, ela é maravilhosa. Obrigado porque nós podemos descansar em Ti. Nós podemos olhar para o Senhor e ver misericórdia, ver salvação, ver restauração, ver perdão de pecados. E é assim que o Senhor olha para nós. Pai, que o Senhor venha tocar os nossos corações nessa noite. Que possamos responder ao Senhor com gratidão. Que possamos passar essa mensagem, Pai, de forma clara, para que o Teu povo possa entender a Tua mensagem nessa noite. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Jesus ele é recebido por um fariseu. O fariseu, uma pessoa extremamente religiosa. Simão. Depois aparece uma mulher pecadora. Ela chora, ela rega os pés de Jesus com lágrimas. Ela enxuga com seus cabelos. Ela beija os pés de Jesus. Depois ela unge com perfume.
Jesus é questionado se ele é realmente profeta, porque Simão pensa consigo mesmo, né? Que se ele soubesse quem estava tocando ele, e também quem seria aquela mulher, uma pecadora. Jesus conta uma parábola sobre 2 homens que tinham uma dívida. Um que tinha uma dívida de 500 denários, o outro que devia 50 denários. Não tinham como pagar. E as suas dívidas são perdoadas. E aí ele pergunta para Simão, qual dos 2 amará mais? Ele responde, aquele no qual a maior dívida foi perdoada. Jesus começa a questionar Simão porque ele entrou na casa de um fariseu, né? E ele não recebeu água para lavar os pés. Era algo muito comum naquela época, quando você chegava na casa de alguém, você ter um servo ali, ou condições de lavar os seus pés. E Jesus é recebido na casa de um fariseu. E ele não deu água para que ele pudesse lavar os pés. E ele fala para ele, você não me deu água para lavar os pés, porém, ela molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. E ela não para de beijar os meus pés. Ele diz assim, desde que eu estou aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo. Ela derramou o perfume aos meus pés e ungiu. Irmãos, a palavra gratidão é exatamente o que o Pedro falou na ministração dessa canção que acabamos de cantar. Exatamente o que o Pedro falou. Gratidão tem a ver com reconhecimento. Reconhecimento. Você reconhecer. Você ter consciência. Gratidão é isso. Nós um dia nos encontramos com Deus. Nós nos encontramos com Jesus. Eu não sei o que aconteceu com você, mas comigo eu me senti constrangido. Quando você pega lá em 2 Coríntios 5:14, vai nos dizer que o amor de Jesus, ele nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. Então ali nós reconhecemos, nós entendemos e tivemos ali a consciência dos nossos pecados. Como aquela mulher. Por que será que ela vai para os pés de Jesus? Eu creio que ela não se sentia digna de poder estar ali. E realmente, diante daquele povo, daquele fariseu, eles também entendiam que ela não era digna. E Jesus é questionado. Nós não merecemos esse amor, mas Jesus ele nos amou primeiro. Precisamos reconhecer e ter a consciência do que Jesus fez por nós. Gratidão tem a ver com reconhecimento. Eu tive a oportunidade de levar uma palavra de reconhecimento ao homem que me levou ao Evangelho, no dia do seu velório. E perguntaram se alguém queria levar alguma palavra, alguém que tinha algo para contar, e ninguém foi. E eu pensei, eu não posso ficar quieto aqui, no dia que alguém me levou para Jesus, está ali sendo velado. E eu fui lá falar. Contei a história, como tudo começou, e na minha mente eu tinha entendido que tudo havia começado com um convite. Eu imaginava que aquele homem, ele havia apenas me convidado a ir numa igreja, a ouvir uma palavra e ser tocado por ela e ter esse encontro. Mas eu percebi, tive a consciência, que não foi apenas um convite, mas tudo começou com um exemplo. O exemplo, nós podemos levar a palavra do Senhor com um exemplo. E eu encontrei a esposa dele, domingo passado, eu estava num culto de batismo. Ela veio me agradecer por essas palavras. Eu falei para ela, você me agradece por algumas palavras. Eu agradeço a vocês, porque vocês me levaram até Jesus. Olha a comparação. Você às vezes leva uma palavra de consolo, de conforto para alguém, mas você vê o bem maior que você pode receber de alguém, que é você ser alcançado por Jesus e alguém te apresentar e te levar ao teu Evangelho. Não foi apenas um convite, mas foi o exemplo. Irmãos, a questão é a seguinte, nós vemos aqui uma relação pecado, perdão e amor. Bem, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
E Paulo falou também que ele se considerava o maior dos pecadores. Mas eu comecei a repensar um pouco sobre esse texto e parece que a gente é levado a ter um entendimento um pouco estranho, diferente sobre esse texto. Porque se a gente pensasse dessa forma, seria o seguinte: alguém que tem mais pecado vai receber maior perdão e vai dedicar mais amor. Imagina alguém que cresceu num lar evangélico, chegou numa igreja, nasceu num berço evangélico, conheceu Jesus já com seus pais e cresceu. Talvez ele não teve um pecado maior ou tão grande como alguém como essa mulher. Talvez ele não teve esse perdão tão grande, se você analisar desse ponto de vista, como essa mulher. E talvez a gente é induzido a pensar que alguém assim não seria capaz de demonstrar maior amor. A questão é que a perspectiva para esse texto não é apenas o pecado, o perdão e o amor. A questão aqui é o nível de arrependimento que você tem e que você teve. A questão não era apenas ali com aquela mulher, não era apenas o pecado, o perdão e o amor, mas o nível de arrependimento, o nível de consciência que ela teve em relação ao seu pecado. É como você tem a consciência da dívida que você tinha e a dívida que foi paga. Você tem essa consciência. Nós cantamos o quebrantado, né? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, né? Nós olhamos para essa cruz e você tem essa consciência de entender, né, qual foi o preço dessa dívida. Quanto custou o seu pecado e o meu pecado? Qual o nível de arrependimento? E aqui nós entendemos que essa mulher ela teve uma consciência extraordinária e um nível de arrependimento absurdo. Ela sabia, ela se colocou aos pés. Nós cantamos Me Derramar, maravilhosa canção, né? Quanto tempo cantamos essa canção e parece que cada dia ela é mais atual. Alguém que chega aos pés de Jesus e se derrama a Ele. Alguém que se prostra diante de Jesus. E parece que hoje em dia, irmãos, parece que se derramar e se prostrar diante de Deus está fora de moda. As pessoas querem falar sobre prosperidade. As pessoas querem falar sobre o sobrenatural. As pessoas querem uma palavra de conforto. E claro, a Bíblia nos conforta. E eu penso que você se derramar, você se prostrar diante de Deus, está um pouco fora de moda nos nossos tempos. Mas essa mulher, ela não liga para nada disso, ela vai. Ela vai nessa casa, ela apenas fica sabendo quem é Jesus e onde ele estava. E ela se prostra, ela se derrama diante de Jesus. Quando nós estamos na ceia, é interessante pensar sobre os elementos da ceia. Ali nós temos também a oportunidade, na ceia do Senhor, de poder lembrar, trazer à memória qual foi o preço dessa dívida. Quando nós pegamos ali o pão, né, o vinho, nós trazemos à memória o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Então talvez por um instante você possa pensar, quanto custou o meu e o seu pecado? Quanto custou, qual era o valor dessa dívida que foi paga, que foi zerada e esquecida? Nós podemos olhar para Jesus, olhar para a ceia do Senhor e imaginar quanto custou isso. Quando você pega lá em Mateus 14, 19, diz assim a palavra do Senhor: E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e a estes a multidão. Perceba que logo no início do versículo, diz o seguinte: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças. Temos a visão aqui, irmãos, que a gratidão, ela antecede o milagre. A gratidão, ela antecede o milagre. Parecia pouco, 5 pães e 2 peixes, não é? Talvez algum de nós aqui não iríamos agradecer por tão pouco. Mas o que é feito aqui? Você pega esses 5 pães e 2 peixes, você eleva aos céus, você olha para o céu, olha para Deus, e você agradece. E você percebe que esse gesto de gratidão, ele antecede um grande milagre. E Jesus opera ali um grande milagre. Essa mulher entendeu exatamente isso. Arrependimento. Ela adorou a Jesus e ela recebeu o perdão dele. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos fazer isso. Nos derramar diante de Deus.
Reconhecer quem Ele é, reconhecer quem nós somos. Lembrar qual é o preço dessa dívida que foi paga. Demonstrar gratidão a Deus. Termos atos de gratidão a Deus. Mas nem sempre isso é assim. Porque o ser humano, ele murmura. Qual é a primeira coisa que você faz quando você nasce? Chora. Já começa reclamando, não é? Você já chora, já está reclamando. Alguma coisa não vai bem. Eu aprendi que aquele momento ali onde a criança nasce é algo maravilhoso. Para a gente que trabalha com automação, é algo fantástico. A criança está ali, tudo que ela tem, o ar, tudo que ela precisa, está ali no cordão umbilical. Quando o corpo humano ele percebe que aquilo se rompeu, automaticamente ele interrompe aquilo por ali e o corpo começa a trabalhar para que a criança possa respirar pelos pulmões. E aquele primeiro ar que a criança recebe, ele traz um pouco de dor, né? Aquele primeiro ar. Então, olha que maravilhoso, o corpo entende que não vai ser mais pelo cordão umbilical, ele prepara para que ela possa começar a respirar. Mas nós, quando nascemos, nós choramos, nós reclamamos por essa pequena dor. Nós murmuramos. Nós reclamamos quando as coisas elas não acontecem exatamente como nós planejamos, como nós queremos. As coisas começam a fugir um pouco mais daquilo que a gente imagina que seja o melhor para nós, e a gente começa a reclamar. É assim? É só comigo ou tem mais alguém nessa? Começa a fugir um pouco, começa a ficar diferente, você começa a reclamar. Daqui a pouco você está na mesa, você faz uma oração, agradecendo pelo alimento, e aí você começa a comer e você reclama, porque alguma coisa não saiu da forma com que você queria. Você orou agradecendo e depois você reclamou. Eu queria fazer um exercício com vocês. Eu espero que vocês suportem esse exercício. Podemos tentar? Eu peço que vocês puxem o ar um pouco, segurem e depois soltem, pode ser? Eu vou contar até 3 e vocês fazem. Vamos lá? 1, 2, 3. Puxa. Solta. Podemos fazer mais uma vez? Puxa. Solta. Todo mundo está bem aí? Tudo ok? Uma vez eu encontrei uma mulher e ela falou assim: hoje eu agradeço a Deus porque eu respirei e não senti dor. Quantas vezes você faz isso durante o dia? Parou para pensar? Puxar, soltar. Puxar, soltar. E é algo que às vezes a gente não consegue parar e agradecer. Senhor, obrigado porque eu posso respirar pela minha saúde. Obrigado, Pai. Imagina você respirar algo tão simples. Você sentir dor nesse momento. E quando você não sente isso, essa dor, você começa a ter alívio. Olha o alívio de algo tão simples. Algo parece que ser tão insignificante, sem valor. Somos insatisfeitos com o que somos, com o que temos. Às vezes pedimos um carro novo para Deus. E aí daqui a pouco Deus nos dá esse carro novo. E nós começamos a reclamar porque o IPVA é muito caro. Complicado, né? O carro é mais caro, o IPVA vai ser mais caro. Então você começa a pedir. Somos insatisfeitos com o que somos. Mulheres, ô mulheres. Cadê vocês, mulheres? Olha para mim. Você vê tanta mulher. É claro que é bom que a mulher se sinta bem, que ela tenha sua autoestima bem. Mas é preciso, mesmo assim, mesmo em momentos assim, você agradecer a Deus como Ele te criou. E é claro que Deus vai permitir que você possa se sentir melhor e melhor. Mas nós vemos tantas mulheres reclamando e reclamando, e elas não se aceitam, não têm uma aceitação, e como Deus as criou. Homens que reclamam, que tudo reclamam. Vemos homens insatisfeitos. Irmãos, cuidado com a insatisfação. Quando nós pegamos ali um texto conhecido de Isaías 14, de 12 a 14, diz assim, a palavra do Senhor: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi tirado a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto do que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha que perigo a insatisfação. Esse texto aqui ele mostra também, tem uma relação com o rei, mas você vê ali Lúcifer,
declarando a insatisfação. Ele não admitia ser apenas um anjo de luz. E ele coloca aqui: me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no Monte Santo, subirei no mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Cuidado, cuidado com a insatisfação. O inimigo quer que andemos insatisfeitos. Foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva. O que ele fala para o casal? Que eles seriam como Deus. Olha o perigo da insatisfação. Você andar insatisfeito. Você achar que você pode muito mais. Você não ter... É claro, nós podemos crescer, nós podemos buscar, nós podemos conquistar. Mas existe um sentimento que tem que estar no coração do crente, que é você ter satisfação. Quando pegamos lá no Salmo 23:1, que nossas crianças tanto leem aqui na frente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando pega no original, o entendimento vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Satisfação. É claro que você pode ter muito mais coisas, mas você está satisfeito com o Senhor, porque você entende que Ele é tudo que você precisa. Satisfação. Está satisfeito. Você sentir que Ele é tudo que você precisa. Irmãos, eu fiz uma oração quando eu não era crente. Alguém que consegue lembrar de uma oração quando não era crente? É meio complicado, né? Como é que alguém que não é crente ora, né? Mas ora, isso acontece. Eu fiz uma oração seguinte: eu conheci uma garota, muito bonita garota. E eu orei assim: Senhor, eu só quero que o Senhor me dê ela, só quero namorar e casar com ela. Não precisa me dar mais nada. É tudo o que eu quero e preciso. E Ele fez. Olha ela aí. Mas o Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais. Nos dá filhos, amigos, igreja, família. Tantas bênçãos. Você começa a contar uma história, pensar como tudo aconteceu. A Caína, ela sempre ri quando eu conto a mesma história. Eu vi a Caína antes da Cristiane, né? Ela teve uma complicação no parto. Eu estava ali com um buquê de flores e um ursinho de pelúcia esperando para poder recebê-las. E daqui a pouco está lá uma correria lá no hospital. E eles me deixam entrar. E ela está lá na incubadora. E eu ponho a mão, ela segura no meu dedinho e dá um sorriso. Olha só. E eu só queria uma esposa e uma namorada. Deus nos dá momentos maravilhosos. E nós precisamos aprender a agradecer e valorizar essas coisas. Mas o inimigo, ele quer que você ande satisfeito. Porque ele não suportou, ele queria ser mais do que Deus. Então assim, ele estava insatisfeito e fez a mesma coisa com o casal, para que eles também andassem insatisfeitos. Reconhecer quem é Deus, lembrar do preço da nossa dívida, arrependimento. Precisamos mudar o nosso foco, mudar o nosso olhar, mudar a nossa forma de olhar para as coisas. Deus, Ele nos abençoa. Filhos, por que não podemos começar a agradecer por eles? Irmãos, eu vim de um lar onde não conhecia Jesus. Eu tive que aprender quando criança o que o álcool é capaz de fazer e destruir uma família. E hoje eu tenho a oportunidade de poder ensinar o meu filho, a minha filha, quem é Deus, o que Deus é capaz de fazer. Isso é motivo de alegria, de satisfação, de você poder reconhecer isso e poder falar: Senhor, obrigado, porque eu tenho a oportunidade de mostrar para os meus filhos quem Deus é. Quando você chega do seu filho, você ouve: papai, eu te amo. Olha só o valor disso. Papai, eu te amo. E eles fazem isso sem você ordenar que eles façam. Eles fazem isso porque eles reconhecem, eles falam que amam você. Uma esposa, né? Eu vi uma mensagem no WhatsApp do grupo de louvor, a Ana Rita falando: irmãos, orem pelo meu marido. Ele está com os alunos no carro. Orem por ele. É tipo assim, eu estou orando por ele, mas orem também. Você poder agradecer por uma esposa que enquanto você está trabalhando, ela está cuidando do que precisa e ela está orando por você. Ela ora por você. Falei da outra vez, você está no celular, no momento de aflição, você olha lá, está lá. Eu estou orando por você. Eu estou orando por você. De madrugada. Como é bom.
e poder olhar para isso e reconhecer. E nós mesmo assim murmuramos. Maridos, quantos maridos que estão insatisfeitos com suas esposas? Que não fazem aliança com seus olhos e com Deus. Né? Nós batalhamos, né? Semana de batalhas, e o pastor falou sobre isso, e quando nós chegamos em casa, nós encontramos um lugar seguro. Tudo pronto. Uma esposa sorrindo, ó que beleza. Filhos maravilhosos. É sempre assim. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Orar pela nossa igreja, agradecer por ela. Irmãos, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de poder ouvir da palavra do Senhor com o conforto que nós temos aqui. Pessoas se escondem para poder ter acesso à Bíblia. Pessoas têm que estão sendo perseguidas, né? Enquanto elas querem e buscam conhecer esse Deus e conhecer esse Senhor. Um pastor, nossa, o pastor é uma pessoa maravilhosa, irmãos. Que homem maravilhoso. Sério, bíblico, divertido, companheiro, amigo. Agradecer por ele, pela família dele. Agradecer a esse Deus que nos sustenta. Quando você pega lá em Isaías 41, versículo 10, não tenha medo, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Nós temos essa palavra revelada e muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos. E Deus continua falando, não tenha medo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Amém? E nós murmuramos, irmãos. Nós murmuramos. Talvez nessa noite o Senhor quer falar para você, é tempo de valorizar aquilo que você tem. É tempo de valorizar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Seja uma família, seja um ministério, seja uma missão que você tem. Vou dizer para você nessa noite que hoje é tempo. Eu creio que eu preciso. Tenho aquilo que eu preciso. Deus, e darmos a Ele uma resposta de gratidão. A pergunta é, como eu e você respondemos a Deus? Como eu e você temos fazer que possa em você. Recebe a minha gratidão, és meu Senhor. Ter a nossa vida como um amor a Deus. Em santidade. Buscar ser igual a Ele. É interessante falar sobre santidade porque a Bíblia fala que só Deus é consciência. Eu não sei qual é o nível de arrependimento que você tem e consciência que possa trazer você no momento de se derramar diante de Deus e colocar a sua vida diante dele. Eu sei que essa mulher ela entendeu isso. Ela sabia onde estava a libertação. Ela sabia onde estava o perdão. E ela fica sabendo que Jesus estava por ali. E ela não pensa duas vezes aonde ele estaria, com quem estaria. Ela vai na direção dele. E ela coloca tudo que ela tem diante de Jesus. O dízimo, irmãos, as igrejas elas têm tanto medo e tanta cautela para falar sobre dízimo, né? Mas você ter a consciência que você está devolvendo aquilo que não te pertence, que é de Deus. Você ser grato, né? Nós estamos aqui por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer, né? Por tuas meu Senhor.
João 3, mas Jesus não é o Senhor. Pela manhã reina em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Nossa irmã Nilza, o pastor Evaldo contou aqui, né, no culto, ela poderia orar por tantas e tantas coisas ela poderia pedir, que o Senhor pudesse aliviar suas dores, que pudesse trazer ali um pouco de consolo e refrigério. Ela ora: Senhor, que o Senhor possa, que os meus lábios possam te agradar. Quando você pega lá no Salmo 19, versículo 14, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam agradar a ti. Amém? Nós nos preocupamos com tantas coisas, que possamos orar: Senhor, que os meus lábios possam te agradar. Que possa haver pureza nos meus lábios, Pai. Isaías falava que ele era um homem de lábios impuros, não é? Eu creio que nós também somos, irmãos. Quantas coisas que precisamos melhorar, buscar a santidade de Deus. Eu creio que nessa noite nós podemos entender dessa forma. Nós podemos sim dar posse ao nosso Deus. Buscando e tentando, né, sermos diferentes. Sermos iguais a Ele. Resposta de gratidão. Como você tem respondido? E como você pretende responder daqui para frente? Que a sua oração possa ser: Senhor, coloca diante de mim pessoas para que eu possa falar do teu amor. Lembra dessa oração? Eu fiz e Jesus colocou alguém que precisava ouvir da palavra. Senhor, coloca diante de mim pessoas para que eu possa abençoar, que eu possa ser bênção. Pai, que o meu coração possa ser grato a todo tempo. Porque eu sei, eu reconheço que eu tenho tudo o que eu preciso. Que o Senhor é meu Deus, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece com a tua destra fiel. Eu não sei o que virá pela frente, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo. Você é capaz de entender? E tudo que você tiver daqui para frente é graça e mais graça de Deus, um Deus gracioso que vai acrescentando e acrescentando mais e mais. Eu fiz uma oração, só queria uma namorada e uma esposa. Ele me deu uma família maravilhosa, vamos agradecer por isso. Maridos, sacerdotes, é hora de purificar o nosso lar. Fazer uma limpeza. Tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração a Deus. Vocês são sacerdotes. Vocês são aqueles que estão entre Deus e a sua família, levando a palavra, trazendo a direção, levando a direção, guiando a sua família, pais. Mulheres são, enquanto os maridos estão trabalhando, estão guerreando. Mulheres que trabalham também e também oram. Trabalham e oram. Hoje pela manhã vimos com os adolescentes, né, as mulheres que ajudavam no sustento. Mulheres que trabalham, que são guerreiras. É tempo de agradecer. É tempo de reconhecer. Deus, Ele é maravilhoso. Nós podemos olhar para essa cruz. Eu não sei essa mensagem na internet por quanto tempo ela vai ficar gravada lá. Eu não sei se alguém, em quanto tempo vai ouvir, pegar essa mensagem para ouvir. Mas que você que está nos ouvindo, você possa reconhecer esse Deus, esse Jesus. Que você possa olhar para esse Deus e você ter a dimensão de qual foi o valor dessa dívida que foi paga. E que no seu dia a dia, quando você pensar em reclamar sobre algo, você possa olhar para Jesus e entender que você tem tudo aquilo que você precisa. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Pai, obrigado pela escola bíblica dominical, que nos alimenta com ensino, Pai. Mais e mais conhecimento sobre quem o Senhor é. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, meu irmão. Eu não sei exatamente como você tem respondido ao Senhor, mas que daqui para frente você possa responder mais e mais. Que você possa responder com gratidão. Gratidão. Reconhecimento. Entenda. O Senhor é o teu pastor. E você não sentirá falta de mais nada. Mais nada. Que Deus te abençoe. Que essa semana você possa guerrear, lutar, mas que você possa lembrar que Deus está à frente. Eu não sei o que virá pela frente, mas tenha um coração grato. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela antecede o milagre. Ele pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para os céus
e deu graças. E logo depois veio o milagre. Tenha um coração grato. Em nome de Jesus. Amém?